Senhores, sejam bem-vindos à nossa sexta aula. Agradeço imensamente vocês estarem aí me aguentando até agora. Mas eu acredito que não só para mim, mas como para vocês é proveitoso esse tipo de conhecimento, né? Vamos saber enfrentar a vida de uma forma diferente. Conflitos existem todos os dias, em todas as esferas. Nós vamos ter conflitos de todos os tamanhos possíveis, né? De grandes dimensões, de pequenas dimensões, mas o importante é nós entendermos que esses conflitos nos trazem consequências. E nós temos que aprender, primeiro, a identificar os conflitos e como trabalhar com esses conflitos. Certamente a parte emocional não ajuda em nada a resolução de conflitos. Então nós temos que sempre tentar equilibrar essa situação. Não que o emocional esteja fora, porque jamais vai estar. Mas temos que tentar, de alguma forma, o equilíbrio, para que nós consigamos, através da negociação, chegarmos a um êxito aí do que nós desejamos para essa negociação em específico. Cada negociação, cada uma requer uma forma de você agir. Então é isso que nós temos que começar a pensar. Então, como eu vou agir? Primeiro eu tenho que saber quais são esses conflitos, né? Da onde eles vêm, por que eles vêm, o que os ocasionou. Essa é a ideia. Normalmente, as pessoas acabam nem sabendo de onde surgiu o conflito. Por quê? Porque já estão em meio a ele, no meio da confusão, e aí, emocionalmente falando, estão todos já exaltados e o conflito acaba por não ter uma solução viável a nenhum dos dois lados. Então, nessa sexta aula aqui, nós vamos falar bastante sobre conflitos. Eu vou terminar a segunda teoria, nós começamos a primeira teoria no final da última aula, né? Vou até retornar a essa teoria novamente para nós falarmos um pouquinho sobre, né? Porque os autores, na verdade, vários autores no decorrer de todos esses anos, eles vão tentando identificar e vão dando nomes às situações que nós temos e enfrentamos aí no dia a dia, né? Então, a teoria X, a teoria Y, a teoria Z, e assim vai, né? Cada um deles vai dando um nome. Esses nomes que eu estou colocando para vocês é quase que uma junção de quase todos os autores, então os nomes mais citados, eu vou colocando aqui para vocês de uma forma mais simples, tá? Nada que complique a vida de vocês, não quero isso de forma alguma, tá bom? Então vamos dar andamento nessa nossa sexta aula, mas antes de iniciar eu tenho uma mensagem para vocês. Tentem tirar essa programação que está no cérebro de vocês, de uma reação imediata a um conflito. Essa programação, ela vem desde a nossa infância, infelizmente, né? Os autores dizem que nós formamos essa nossa personalidade até os 7, 8 anos de vida, e talvez pela nossa criação, talvez pelo nosso país, talvez por nosso país ter essa exaltação, né, de emoções, porque o Brasil é um país de emoções, né? É um país receptivo, mas é um país extremamente emocional, e nós trazemos isso na nossa bagagem. E talvez nós tenhamos, quando o assunto é negociação, que deixar um pouco de lado esse nosso sentimento aflorado. Então essa programação, ela é possível de ser tirada sim, com toda certeza, mas temos que trabalhar isso, né? Como todas as programações que nós tivemos, a grande parte delas foi introduzido no nosso cérebro, as pessoas falando, nós vivenciando cada situação, e isso foi nos gravando de alguma forma. Tudo pode ser trabalhado para que você não tenha mais que enfrentar esse tipo de situação, né? Conflitos vão existir? Vão, mas eu posso reagir diferente a esse problema, né? Quer dizer, o problema vai surgir, né? Um conflito, vamos chamar de problema aqui, né? Esse problema vai surgir e eu vou achar uma solução. Então eu tenho que achar uma solução. Não adianta correr dele, não adianta reagir com emoção, querendo bater em todo mundo, porque não vai resolver. O problema está aí. Qual a solução ou quais as soluções eu tenho para ele, né? Vou ter que negociar com alguém ou não? Eu vou ter que tentar acertar a minha vida de uma forma X ou Y? Não sei. Depende muito da situação em que você está passando naquele momento. Mas o importante é pensar que
essa programação é possível de ser mudada, tá? Então, no decorrer do curso, nós vamos falar muito, nós vamos bater muito em cima disso. Essa aula vai ser quase que específica aí de conflitos para vocês entenderem de onde eles surgem, né? Um pouco mais da essência dos conflitos para nós tentarmos fazer alguma coisa diferenciada, tá bom? Então vamos lá, vamos retornar então à teoria que nós acabamos ontem, que é a teoria clássica, né? Então, antes disso, existem os que acham que o conflito é ruim, né? E os que remediam e lutam para saná-lo. Lembra que nós falamos? Aí nós temos a teoria clássica, né? Que é uma das duas, que acredita que o conflito pode ser extinto mediante a participação de todos os envolvidos. Se após a solução encontrada ainda existir culpa, será das regras. Então, essa teoria coloca a culpa nas regras ou nas pessoas que participaram da negociação, caso não dê certo. Tá bom? E aí eles extirpam tudo que tiver na frente, quer dizer, eles vão retirar tudo que está na frente e solução foi dada. Não foi, tá? Então, uma teoria clássica, mas infelizmente uma teoria que realmente fica complicada. E nós temos a segunda teoria, que é a teoria das relações humanas. Nesse caso, se analisa traços, características individuais, ou seja, o conflito existe em razão de um desentendimento, né? Ou de desentendimentos, que podem ser sanados pela motivação. Se você estiver motivado a sanar o problema ou o conflito, você consegue, né? Mas tem que estar com vontade. Normalmente nós não temos vontade de fazer isso. Normalmente nós fazemos o quê? Ou deixamos embaixo do tapete ou vamos partir para a ignorância e já vamos enfrentar isso na pancada. E não vai resolver. Neste caso, entende-se que o que motiva é o ambiente e não os valores monetários, né? Então é mais a vontade da pessoa do que o que está envolvido nessa negociação. O reconhecimento, o afeto que estão ali, né? Que também não deixa de ser uma parte sentimental da coisa, mas essa teoria, ela acredita que essas relações humanas, elas possam gerar uma automotivação para que consigamos aí de alguma forma acertar isso, né? Minimizar os impactos desse conflito. E aí colocamos a máxima aí de gerente e líder, né? Essa é uma máxima que existe em empresas. O que é isso? Gerente, gente, esses nomes já são nomes ultrapassados, mas infelizmente as empresas ainda continuam em seus organogramas, né? Que são baseados ainda dentro das funções e não nos méritos de função. Já existem outras empresas mais modernas que trabalham sim com a função de cada um, né? Ou seja, nós vamos lá, ao invés de ser um gerente, né, quer dizer, eu estou conversando com um especialista na área X, na área Y, não é chefe de ninguém, né, nem gerente de ninguém, mas enquanto continuam ainda usando essas nomenclaturas, gerente é aquele cara que vai gerenciar processos. O que é um processo? Por exemplo, uma linha de montagem. Eu tenho aqui, entrou matéria-prima, passou pela primeira transformação, que sei lá, foi um furo, um rebarbamento ou algo nesse sentido, até sair a pecinha pronta lá no final que vai se juntar a um todo para montar, por exemplo, um equipamento para entrega, né? Então, esse é o processo. Um gerente vai gerenciar cada etapa desse processo, né? E ele vai analisar se essas etapas foram feitas corretamente. Já um líder, gente, é diferente. Líder, e normalmente as pessoas são colocadas hoje no cargo de liderança e não têm a mínima ideia do que é liderar. Liderar é liderar pessoas. As pessoas que estão nesse processo que eu dei o exemplo para vocês, elas têm 1 milhão de problemas. Problemas de relacionamento, problemas na casa deles, problema em qualquer outro lugar. E o líder tem que estar atento a essas situações para que essas pessoas desenvolvam as suas atividades da melhor maneira possível. Por quê? Porque para o líder, eles são um grupo, uma equipe. Então essa equipe tem que trabalhar de forma homogênea, sem que os problemas possam afetar essa produção. Como que o líder faz isso? Através do exemplo, né? Um líder hoje, ele é um cara inspirador, motivador. Por mais que as pessoas estejam com problemas, ele vai tentar ajudá-los nisso. Ele vai tentar contornar situações, mas em momento algum tirando, né, a essencialidade e a importância do processo ser feito. Então ele vai liderar o processo vai existir, só que ele vai liderar as pessoas. Então as pessoas vão ter conflitos? Vão. O líder vai ajudá-los nesses conflitos. Aí vocês me perguntam, professor, isso parece muito vago. Vou dar um exemplo para vocês. Há muitos anos atrás eu trabalhei numa multinacional em São Paulo, encarregado do recursos humanos.
Nós tínhamos uma linha de produção, uma metalúrgica de grande porte, eu chamaria até de médio porte para grande porte, na faixa dos seus 700 a 800 funcionários, e juntando terceirizados nós tínhamos aí em torno de 1.000 funcionários mais ou menos, ou próximo a isso. Essa multinacional, ela trabalhava em 3 turnos, né? Nós tínhamos o primeiro turno, o segundo e terceiro, então nós virávamos 24 horas trabalhando. Então nós tínhamos uma linha de produção aonde estava tendo muito problema, né? Problema aqui, problema lá, quebra de equipamentos, quebra de refúgio, que a gente chama, né? Quando as peças vão saindo e saindo com uma qualidade ruim, então ela é refugada, ela volta à linha de produção, não pode ser enviada ao cliente. Então, o que estava acontecendo nessa linha de produção? Como encarregado de recursos humanos, o que eu fiz? Eu fui até lá, vamos conversar e vamos ver. Então eu fui conversar com o líder dessa linha de produção e fui conversando com ele. E descobri, por incrível que pareça, que existiam ali, eu acho que 3 ou 4 pessoas extremamente desmotivadas, né? E aí eu não entendia o porquê. Depois de muita conversa, porque é difícil, né, as pessoas falarem dos seus problemas, eu descobri o que é que estava acontecendo. Essa empresa, nessa época, não existia uma divisão muito distinta. O departamento pessoal, que é aquele departamento que faz folha de pagamento, que fica lá fazendo apontamento dos cartões, sejam eles manuais ou eletrônicos, e hoje já vai para o sistema, né? Tem todo um apontamento, mas naquela época se fazia. Então o departamento pessoal era fora do recursos humanos, era uma outra administração, era gerido por um outro elemento, né? E aí eu descobri que esse elemento em específico, ele estava fazendo o quê? As pessoas estavam chegando atrasadas, mas com um motivo justo. Por quê? Porque São Paulo, vocês já conhecem, acho que vocês veem aí todos os dias na televisão, né? Enchentes, 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 principalmente início do ano, né? Final do ano, início do ano, até o mês de março, mais ou menos, são enchentes todos os dias. E os funcionários moravam na periferia de São Paulo, que é muito mais difícil de você se locomover e ainda sobreviver nessa periferia. E eles estavam tendo problemas enormes dentro das residências deles com enchente, quer dizer, o cara passava a noite inteira praticamente tirando água de dentro da casa dele e ele chegava lá alguns minutos atrasados. O departamento pessoal, rígido como era nessa época, ele pegava e descontava o domingo das pessoas, descontava tudo. E para o funcionário, isso era um negócio extremamente ruim. Por quê? Porque eles se achavam nada, né? Quer dizer, por todos os problemas que eu estou passando, em vez da empresa tentar me entender um pouco ou tentar me ajudar de alguma forma, a empresa não está fazendo. Então o que a empresa está fazendo? Está me descontando, está acabando mais ainda com a minha vida. Aí vocês vão falar assim, nossa, o cara é chorão. Não é. Sabe, a situação de vida dele era muito difícil, de alguns ali, nessa linha em específico. Outras linhas enfrentavam problemas também, sim, mas não tão graves quanto essa. E aí, eu, detectando o problema, eu fui até o departamento pessoal, ao encarregado desse departamento, e expliquei para ele. Não vamos mais descontar desse senhor. E a partir de agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver qual é a condição dele, nós vamos mandar alguém lá na casa dele para ver qual é a condição que ele está vivendo. Oh, mas como nós vamos ter uma despesa dessa? Não, cara. Você lidera as pessoas, você não está aqui para ser um carrasco com chicote, né? Então vamos tentar ajudá-lo. A empresa está aqui para ajudá-lo, como ele nos ajuda com a sua mão de obra. Aí você vai falar, nossa, professor, mas e por que não? E foi o que nós fizemos. A contragosto, ele não queria fazer, mas ele fez. Eu catei uma pequena equipe, fomos até a residência desses funcionários e detectamos que esses funcionários estavam numa situação calamitosa. Conversei com a diretoria da empresa, que era uma multinacional, então ela existia uma divisão aqui, um presidente, um vice-presidente. Nessa época eu era encarregado, mas na verdade gerente, né, que não tinha diretoria, era um organograma enxuto. Então eu conversava diretamente com o presidente e com os diretores em mesa, né? E cheguei para eles, expliquei a situação, expliquei o que nós tínhamos que fazer. E fizemos, ajudamos essas pessoas, fizemos um mutirão, levamos as pessoas lá, ajudamos a limpar a casa dele, compramos outros móveis, né? Sem problema nenhum, e acertamos a vida desses funcionários. Aí o que aconteceu? Não tivemos mais problema, não tivemos. O resto da empresa, os outros 900 e poucos funcionários, ficaram admirados com essa situação.
Falou, puxa, como é que o cara fez isso? A empresa fez isso? Fez, por que não? Nós acabamos motivando a empresa inteira. Então, vários conflitos que estavam existindo deixaram de existir por uma atuação tão simples, um custo extremamente baixo para a empresa, menos do que um programa motivacional idiota. E aí o que aconteceu? Ajudamos as pessoas, fizemos essa política para conversar com todo mundo e tentar ver, né, quem tinha algum problema e acertar, e nós fomos fazendo isso gradativamente e ajudando vários funcionários com um custo ínfimo, perto do que nós tínhamos com atraso de peças, com quebra de peças, com os refugos, né, quebra de equipamentos, tudo isso acontecia. Não que eles fizessem de propósito, não faziam não, mas a pessoa se sente como se não fosse um ser humano, né? Eu sou apenas um número, as pessoas só querem me usar, mas quando a empresa dá importância a eles e um líder consegue detectar isso e ajudá-los de alguma forma, com toda certeza as coisas mudam. Então, daquela gama enorme de conflitos que nós tínhamos, nós não tivemos mais nada. Tivemos aí pequenos casos, né, esporádicos, mas que nós fomos resolvendo. Mas tudo isso é uma política que tem que ser empregada pela liderança. Não adianta uma liderança fazer uma coisa e a outra ir lá e arrebentar. Que nem esse cara do departamento pessoal nessa época, o gestor, ele queria me matar. Né? Porque ele acha que no chicote, vamos descontar, todo mundo tem que entrar na disciplina. Disciplina é essencial, gente, é essencial. Mas não adianta você ficar disciplinando e você fazer besteira. Né? Por quê? Porque continua dando prejuízo para a empresa, significa que não está funcionando. Então nós temos que mudar. Então vamos mudar. A disciplina continua, não tirei a disciplina, mas que a gente seja um pouco mais humano. Então o funcionário acaba tendo isso como uma base e ele fala assim, poxa vida, a empresa está preocupada comigo. E realmente estava, não era uma coisa idiota. Mas a grosso modo, falando para vocês que uma empresa necessita de lucro, eu posso dizer para vocês com toda certeza, a coisa foi espetacular. Por quê? Porque eu não fiz isso nem pensando, na teoria e na prática, na verdade, eu não fiz isso pensando numa lucratividade enorme. Eu fiz isso para ajudá-los de alguma forma, para que eu solucionasse o conflito que existia naquela sessão. Né? Mas até mesmo, né, nos meus melhores pensamentos, eu não achei que isso ia ser tão propagado dentro da linha de produção. E foi muito legal, sabe? Então as pessoas ficaram satisfeitas, as coisas deram certo. Para vocês terem uma ideia, o índice de refúgio naquela época de peças que eram jogadas fora e perdia-se matéria-prima era em torno de 10%. Isso é enorme para uma linha de produção. Com o passar do tempo, depois dessa atitude de preocupação, esse índice passou a um pouquinho mais de 1%, acho que era 1,2, 1,3 na época, eu não me lembro ao certo. Mas quer dizer, nós conseguimos quase tirar 9% de refúgio de peças. Isso no final, se você for fazer uma conta final na lucratividade, é fantástico. E outra, com atitudes simples. Né? Tudo na vida tem norma? Tem. Tudo na vida tem regra? Tem. Tudo na vida tem leis? Tem. Tanto é que eu sou advogado, eu defendo as leis, sempre, sempre. Está escrito na lei, beleza. Não está, é inventado, eu vou brigar até enjoar. Isso acontece no nosso país? Acontece. Os caras criam lei de onde não existe, aqui é uma coisa de maluco, né? Para um advogado aqui, a insegurança jurídica é muito doida. Mas nós vivemos nisso, nós temos que enfrentar. Então vamos tocar a vida e vamos tentar achar soluções, né? E essa foi uma solução. Então, não sei se ficou claro para vocês o que é a diferença, então, do gerente e do líder, né? Esse cara do departamento pessoal, ele era um cara gerente do departamento pessoal. Nossa, eu desconto, né? Ele tinha o poder de descontar, tirar as férias, cortar o domingo, né? O DSR, nossa, ele tinha uma verdadeira tara por isso, né? Mas ele não era líder, nem os funcionários dele conseguiam seguir a linha de raciocínio dele, né? Então, tudo bem. Existem necessidades de você ter normas e regras, existe, não vira bagunça. Tem que seguir, tá lá, tem que seguir. Mas às vezes analisar a situação e perguntar o porquê aconteceu, né? E vamos tentar solucionar. Não era um crime, não era um bandido, não era nada, era um funcionário. Então vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Então essa é a diferença entre liderança e gerência. E quando nós falamos em conflitos, eu dei exemplo para vocês aqui de um conflito que estava acontecendo e gerando um monte de outros, né?
E qual foi a solução? Foi uma solução extremamente simples, que para muita gente poderia parecer o quê? Nossa, isso não pode acontecer, isso não pode existir, isso não pode, isso não pode, isso não pode. É as pessoas do não pode, né? As pessoas que estão presas no seu paradigma e não sai daquele quadradinho, nem se você matar o desgraçado, ele não sai dali. Tem que sair, gente. Sai do quadrado que você vive. Esse quadradinho mata. As soluções, às vezes, estão fora do quadradinho. Se eu sair aqui do quadradinho, eu achei a solução, às vezes, para a minha vida. E as pessoas não saem. Paradigmas é complicado. Palavra esquisita, né? Paradigmas. Vamos lá, vamos falar então de, sei lá, para vocês entenderem o paradigma. Relógios, né? Os melhores relógios sempre foram suíços, não foram? Então, na época, a Suíça sempre fez relógios à mão, aquela coisa fantástica, né? Quando inventaram o relógio lá digital, a Suíça não quis nem saber. Não, não quero saber disso aí, não. Isso não é relógio. Beleza. O que aconteceu? Todo mundo vendeu o relógio digital a rodo, né? Esses quartos, a bateria, né? Tá vendendo até hoje. A Suíça quase foi à falência, gente, porque não saía do paradigma lá que relógio tinha que ser aquele troço feito à mão. Até hoje eles têm, custa uma fortuna, melhor relógio do mundo. Mas quase eles foram à falência. Se você não entra dentro do mesmo ritmo, que as coisas estão mudando, não sai do seu quadradinho, você morre de fome. Né? Então, saiam disso, gente. Saiam desses paradigmas antigos. Né? Às vezes você está ali preso, que nem esse rapaz do departamento pessoal, ele estava preso. Preso num paradigma dele. Olha, eu não posso sair disso, eu tenho que fazer assim. E esse assim está dando prejuízo, então nós precisamos achar uma outra solução. Não pode mais ser esse assim. Ou tem que ser esse assim com algo mais, que foi isso que aconteceu. Eu não tirei normas das empresas, eu simplesmente fui ver de onde estava gerando esse conflito. Por isso que é bom e é importante nós entendermos de onde o conflito vem. Né? Por quê? Porque aí eu tento achar uma solução. E a gente só consegue saber isso conversando, se reunindo, fazendo um bate-bola, né? O que está acontecendo? Da onde veio? Por que ele está acontecendo? Por que fulano está tão chateado assim? Por que as peças só saem ruins lá, sendo que ele é um profissional excepcional, está aqui há 10, 12 anos? Se ele fosse ruim, já não estava mais aqui como funcionário, então ele é um funcionário bom. O que é que está acontecendo com ele então? Então são perguntas que nós temos que ter respostas. E os conflitos são assim, gente. Sabe, eles vão surgir na vida de vocês a qualquer minuto, né? Às vezes você está aí dormindo, acordou, não tem nada, tomou um cafezinho, beleza. O telefone tocou, surgiu o conflito. E você não sabe. Aí você vai ficar desesperado, nervoso, vai tomar lá um remedinho para tirar a ansiedade. Não, para. Analisa, relaxa, espera. Tira aquela primeira emoção, respira fundo, tá. Aconteceu isso, tá, beleza. O que eu vou fazer com isso? Primeiro eu tenho que saber por que aconteceu. Quais foram as consequências, da onde foram essas consequências e o porquê elas existiram, tá? Então nós vamos trabalhar sobre isso. Se nós não trabalharmos, não tem jeito, tá bom? Deu para entender um pouquinho, gente? Tentei facilitar aqui, dando um exemplo de vida, né? Um exemplo meu de trabalho. Nessa empresa, nesse determinado, isso já faz vários anos, então nenhuma empresa vai ficar brava comigo agora, que acho que elas nem sabem mais que eu existo, de tantos anos que já faz isso. Mas, para que vocês entendam, é um exemplo real. Aconteceu, nós fizemos, tomamos uma iniciativa e deu certo. Tá bom? Então, vamos pensar em conflitos, pensar nas soluções para eles, sempre. Conflito, às vezes, aparece de uma pequena divergência, até mesmo de opinião, né? Tal situação pode expandir até uma hostilidade aberta. Isso acontece, né, gente? Conflito, desenvolvimento, como enfrentá-lo e administrá-lo. Um conflito, por vezes, aparece diante de uma pequena discussão, ou mesmo uma indiferença de opinião, né? Ou pode agravar muito, chegando até mesmo a hostilidades verbais e físicas. Isso pode acontecer, né, gente? Então a pessoa vai lá, xinga o outro, sai na porrada, né? Aquela coisa toda. Alguns autores citam níveis para esses conflitos, da discussão simples até os ataques generalizados, né? Um lado terá que perder, sempre desse jeito que as pessoas analisam o conflito, né? Parece óbvio, mas quanto maior o nível, mais difícil a solução, com toda certeza. Ignorar o conflito não trará nada de produtivo, pelo contrário, a tendência é pura e simplesmente agravar essa situação que você já tem. Já o reconhecimento da existência ajuda muito na resolução dos conflitos. Reconheça que o conflito existe, tá? Reconheça.
que o conflito existe. Primeiro passo, ele existe. Ele não sumiu, ele não desapareceu, ele não foi parar em qualquer outro lugar do universo, né? Ele está aqui. É com você, não é com outro. O conflito existiu, ou é com você, ou é com a sua empresa, ou é com a sua função. De algum jeito está acontecendo com você. Então, em frente. Apareceu? Apareceu. Beleza. Então, reconhece. Existe o conflito? Existe. Ah, mas isso é óbvio, professor. Não é, não é. Vou dar um exemplo pessoal, pessoal não, mais próximo, né? Casamentos. Você tem um casamento de 1 ano, 2 anos, você está na lua de mel, é fantástico, 3 anos, nossa, estou aqui ainda nas mil maravilhas. 5 anos, aí você já está numa crise de 5 anos, já não está aquelas coisas, 6 anos já ficou esquisito, 7 anos, nossa senhora, um já não quer mais olhar para a cara do outro, e 8, 9, 10, raramente isso não segue esse padrão. Mas por quê? Porque certamente no decorrer desses anos foi acontecendo vários pequenos conflitos, né? E conflitos que não foram solucionados, né? Ou ao menos nem sentaram para conversar sobre. Aí chega uma hora que um não suporta mais olhar para a cara do outro e fala assim, vou me divorciar, né? Eu quero o divórcio, não é assim? Mas por quê? Porque as pessoas não resolveram o conflito, fazem de conta que ele não existe. Aí você tinha um pequeno conflito, aí você teve um outro pequeno, aí você teve um outro pequeno, você foi jogado embaixo do tapete, embaixo do tapete, embaixo do tapete. Esses conflitos se uniram, viraram um conflito médio, de médio para grande, de grande para gigante, e chegou uma hora que ninguém conversa com ninguém, né? Não é raro você ver lá casais, né, com 20 anos, 25 anos de casado, que cada um está num lado da sala, né? Aí você fala, mas o que está acontecendo? Não aguento mais, não suporto mais, não vejo mais, não sei o que está fazendo aqui. Por quê? Porque não se resolveu. Então resolvam as coisas, gente. Isso acontece no casamento, eu dei um exemplo aqui, né? Mas acontece em todo lugar, sabe? Acontece em namoros, em espaço de tempo bem curto, né? Acontece na sua casa, na sua profissão, no seu setor, na sua empresa, né? Isso é normal, vai acontecer. Mas se você esquecer que ele existe e fazer de conta que ele não existe, com toda certeza você vai ter um problema gigantesco que, às vezes, depois do tamanho desse negócio, né, a proporção que ele toma é tão grande que às vezes não tem solução, a não ser a ruptura entre os relacionamentos, que é uma coisa muito ruim. Seja um relacionamento profissional, amoroso, de qualquer forma é muito ruim. Então a gente tem que fazer diferente, tá bom? Então reconheça que ele existe. Enfrentar conflitos. Conflitos aparecem sempre antes ou mesmo durante uma negociação, né? Isso é normal. Seja, o conflito gerou a negociação e às vezes durante a negociação vai surgir mais conflito ainda, porque vai ter um bate-boca ali, às vezes as opiniões não batem, né, nessa negociação e nós vamos ter que tentar acertar. Às vezes alguma coisa é falada que não foi falado no decorrer antes da negociação e vai ser falada na própria negociação, na negociação de fato. Alguns podendo ser previstos e outros não. Alguns autores dizem ser possível classificar os conflitos, né? Dizem que esta classificação se dá mediante uma possível solução. Então, sempre nós temos estudiosos que colocam as suas teses, né? Alguns conflitos que eles dizem ser terminais têm como uma premissa a solução impossível, mas chega-se a um acordo dando fim a eles. Ou seja, eu não vou ter uma solução aqui que vai ser possível. Mas vamos acabar com esse negócio porque não dá mais, né? Esses são os terminais. Outros são chamados de paradoxais. Tem sua solução questionada, até mesa obscura, né? As pessoas acham meio obscura a solução, mas normalmente chega-se a uma conclusão de que algo ficou fora da negociação e que deveria ter sido feito. É aquelas negociações que terminam, o cara fala assim, puxa, mas não ficou muito bom esse negócio. Então eles dão esse nome, paradoxais. Já os chamados litigiosos, né, a solução parece ser viável. Litigioso vem de lide. Lide é uma certa discussão, um certo conflito entre as partes. Então, dizem que é mais fácil ter essa solução, né? Cabe aqui ressaltar que para cada lado do conflito pode parecer de uma forma. Então depende do lado que você está do conflito, você pode ver isso nos seus olhos, né? com a sua forma de enxergar.
que nós já falamos anteriormente, né? Que é usado aí sua experiência, suas coisas guardadas dentro de você, né? A sua própria educação, religião, tudo isso é usado na negociação, né? Cada classificação exposta aqui pode estar em uma mesma negociação. Aí nós temos a intensidade. Cada conflito pode ser classificado segundo a sua intensidade. Intensos, quando o que está em jogo é algo de suma importância. Então, os intensos é coisa muito importante para o negociador e para o oponente. Tá? Situação que traz energia e atividades extremas para cada um dos envolvidos. Então, os caras estão a 200 quando são intensos. Já os menos intensos, como o próprio nome sugere, é que está em jogo, não possui assim uma importância tão grande para os negociadores, o que leva a uma certa ponderação. Então as pessoas já são mais ponderadas, não estão querendo um arrancar o fígado do outro. Talvez ocorra de um dos negociadores ter como de grande importância, o outro não. Pode ser que numa mesma mesa, um dos negociadores acha que seja intenso e o outro não vê assim, ele vê menos intenso. Pode acontecer também. Mas é importante que vocês saibam que isso ocorre nas negociações, tá? As negociações, como eu disse, elas vão envolver a forma com que a pessoa absorve e ela enxerga o problema. Para mim pode ser extremamente intenso, talvez ao meu oponente seja menos, né? E eu estou aqui desesperado, querendo a solução a qualquer custo e ele está mais tranquilo, mais ponderado. Por quê? Porque para ele não é tão importante assim. Na visão dele, na minha é um negócio extremamente importante. Então nós temos que chegar num consenso num primeiro momento de qual é a importância disso, né? Porque vai estar lá na negociação e são situações que vão ocorrer. O importante é que vocês, quando vocês entrarem em qualquer negociação, vocês têm que identificar isso. Identificar qual é a importância para você e qual é a importância para o seu oponente, né? Para você saber como agir nessas situações. Senão você também não vai saber agir. Esse curso está te ensinando da onde você vai tirando informações, da onde isso vai gerando para você elementos para que você consiga ganhar essa negociação. Mas não somente você, mas que a outra parte também saia satisfeita e os relacionamentos continuem daí para frente. Toda boa negociação, todo mundo sai satisfeito. Essa é a ideia, né? A ideia do ganha e o outro pede já é uma coisa que já está perdendo muito força há muitos anos. Por quê? Porque não mantém relacionamentos longos, né? Então, pensem nisso. Pensem que vocês estão tendo dados todos os dias aqui para vocês analisarem as situações e principalmente o conflito, para se chegar a uma solução. Como administrar esses conflitos? Vamos aqui, segundo alguns autores, definir formas de administrar esses conflitos. Então, nós temos 4. Nós temos a acomodação, dominação, compromisso e solução. A acomodação ou acobertar os conflitos, manipular a situação, infelizmente a solução não se dá por forças divinas, o que leva ao agravamento. Então você acomodar e fazer de conta que não existe, acabamos de falar, não serve para absolutamente nada. Não se tomar uma atitude pode ser bem prejudicial. Esta é uma solução muito utilizada por empresas, o que gera baixa eficácia. As empresas adoram jogar as coisas para baixo do tapete, a eficiência vai baixando, a eficácia vai acabando e assim vai. Empresas essas que com esta finalidade menosprezam a importância ou mesmo a seriedade do problema, tratando-os com superficialidade. É o famoso mantendo as aparências, né, gente? Podendo dizer que estão intimamente ligadas à cultura do país, região ou mesmo à própria empresa. Então, gente, acomodar, acabamos de falar, eu acho que nem convém falar de novo, mas por que isso acontece em empresa? Porque ele não quer dar importância ao problema. Mesmo que o problema seja importante, ele não quer dar importância. Aí lembra que nós falamos nas aulas anteriores? Aí ele pega, manda o coitadinho lá, que não conhece nada, menospreza uma reunião importante, porque ele se acha a última bolacha do pacote e ele não está nem aí para o problema. O que isso faz? Um dia explode. Então, fazer o quê? Né? É um tipo de lidar com a situação. Dominação é o extremo poder, tá, gente? Nesse caso, em algumas organizações, isso pode ser normal. Já para outras, isso pode levar à insatisfação total, tá, gente? Dominar é impor a outra parte o que deseja. Então, vou chegar lá, eu mando, eu quero desse jeito, resolver rapidamente e de forma precisa. É a condição dessa situação,
Ele vai para resolver, o negócio vai ter que ser resolvido. Se eu tiver que passar em cima do outro, eu vou passar. Se na acomodação esconde-se ou ignora-se o problema, na dominação o problema será identificado e resolvido rapidamente, gerando certamente na parte perdedora um grande ressentimento, um grande. Tal ressentimento pode chegar a um sentimento de humilhação, o que impedirá futuros relacionamentos entre as partes. Aqui nós já falamos também, mas cabe de novo reforçar. Essa dominação, o cara vai para cima com tudo. Eu vou ganhar esse negócio. Eu vou identificar qual é o problema, vou solucioná-lo e a solução é minha. Vocês que não estão satisfeitos com a solução, dane-se, eu já solucionei. É assim que o cara pensa. Ele entra na mesa e entra já batendo o pé. Ele fala, eu quero desse jeito. Aí o outro, que certamente tem um poder menor, ele vai ser fuzilado, né? Acabou, não tem o que fazer com o cara. Aí ele vai sair, você não vai ter mais relacionamentos com ele e perdeu-se aí qualquer tipo de lucratividade que você podia pensar para um futuro, né? Então é estranho, mas tem muitas empresas que ainda utilizam disso, muitas pessoas que utilizam disso, muitos relacionamentos que são baseados assim. E às vezes vocês veem aí nos jornais sensacionalistas, aí nos finais de tarde, né, que acho que é esse horário que passa essas coisas malucas, né? Ah, fulano assassinou fulana, fulana esfaqueou fulano, não sei quem atirou não sei quem, né? Mas por quê? Porque sempre houve, talvez, essa, que é uma grande possibilidade, esconder o problema e a partir do momento que se identifica, um deles vai para essa posição um pouco mais imposta. E talvez o outro, por uma reação, possa ser uma reação violenta, ou mesmo esse que está impondo, talvez de uma forma violenta, isso nunca acaba bem. Então, isso na vida pessoal, né, na vida aí, sentimental das pessoas, e também nas empresas isso acontece, né? E nas empresas acontece muito isso, às vezes, da liderança para o liderado, que é onde nós temos o assédio moral, né? Que a pessoa humilha o outro, ele pisa em cima do outro, ele arrebenta o outro. Por quê? Porque eu sou chefe, porque só falta colocar o cocar nele, né? Eu sou chefe, eu mando, sou eu que mando nisso aqui, sou eu que fiz essa empresa, eu que montei isso, essa empresa quando ela não era nada, não é assim que eles falam? Então eu mando e você obedece. Aí tinham aqueles ditados antigos que eu nem sei se eu me lembro. Eu não sei se obedece quem tem juízo, alguma coisa assim, né? Então essas idiotices que se faziam ainda se fazem, né? E isso dá um monte de processos de assédio moral na Justiça do Trabalho. Eu falo para vocês, porque eu trabalho para empresários e normalmente eles estão fazendo essas besteiras. E eu, o que eu estou fazendo? Tentando consertar isso na Justiça do Trabalho. Então, precisa parar de fazer essas besteiras, gente. Sabe? Vamos conversar, vamos entrar no acordo. Lidera, por exemplo, mostra para as pessoas como fazer. As pessoas vão fazer junto com você. Ah, mas não vão, o ser humano é ruim. Não, se tiver pessoas ruins, você identifica quem são as ruins, que não querem realmente colaborar e você substitui a pessoa, pronto. Não tem por que ficar brigando com ninguém, nem humilhando ninguém, nem fazendo nada com ninguém. Né? Ninguém nasceu num lugar nem vai morrer naquele lugar. Sabe? Não precisa passar 65 anos na mesma empresa, não existe isso. Sabe? Antigamente existia, né? Os caras, nossa senhora, comecei na empresa com office boy, terminei com 5 andadores, né? Então, quer dizer, mas não tem mais, acabou. Então as pessoas hoje mudam de empresa, né? Tem um aprendizado melhor, né? Várias experiências diferentes, isso enriquece o currículo, enriquece a pessoa vai com uma bagagem enorme, né? Trabalhar para uma determinada organização, uma determinada empresa, isso é fantástico. Então pense nisso. Esse negócio de imposição não resolve nada para ninguém, tá, gente? Compromisso. Neste caso, cada parte envolvida cede um pouquinho. Aí nós estamos falando de uma coisa um pouco mais viável, né? Cede um pouquinho do que desejava inicialmente, tentando levar à solução do conflito. Ou seja, eu vou ceder um pouco aqui, você vai ceder um pouco ali, e aí as coisas vão começando a melhorar. Nessa situação, a solução pode não ser a ideal, mas certamente vai satisfazer em parte o desejo que iniciou o problema. Vocês concordam que se um cede um pouquinho, outro cede um pouquinho? Então esse pouquinho de lá com um pouquinho de cá, puxa, já vai ajudar bastante, não é? Então já ajuda bastante. Pode não ser o ideal, mas já ajuda. Muitos autores dizem que essa solução não funciona. Para os autores não funciona. E por isso não é muito utilizada. Verdade, não é mesmo. Acreditam que o compromisso falha em apenas conquistar uma parte do que almejava. Olha que interessante, gente. Estudioso é um negócio complicado, né?
Então ele acha que como você foi lá para brigar por 100, você conseguiu 70, isso não está muito certo, né? Você tinha que conseguir pelo menos uns 90. Né? Então a gente tinha que ter chegado 90 ou 100. Então e realmente não é muito usada mesmo, as pessoas não gostam muito dessa barganha, né? De eu dou um pouquinho, você dá um pouquinho. Como dizem lá muitos antigos, né? Mais antigos do que o tio aqui, porque mais antigo que eu, quase o Montezuma, né? Então, dizem antigamente, né, que os casamentos davam certo se as pessoas cedessem 50% aqui, cedessem 50% ali e que as coisas dariam certo. Eu discordo, não é ceder, é conversar. Se você não conversar, se você não analisar, se você não ver quais são os problemas e os conflitos e não solucionar, não adianta nada você ficar abrindo mão daqui, o outro abrindo mão de lá, porque um dia um vai jogar na cara do outro e falar assim, nossa, eu abri mão por você e você não fez nada por mim. Né? Não é assim que funciona? Nossa senhora, vira aquela confusão dos diabos, né? Vejo muito isso na justiça, no direito familiar, né? Nossa, é uma guerra. Os caras viveram 30 anos juntos, agora tá um tentando atirar no outro. Nossa, eu abri mão de minha vida. Eu também, e não sei das quantas. O que adiantou esse abre mão, gente? Se vocês não resolveram os problemas enquanto estavam casados, então não vai resolver. E para as empresas é a mesma coisa. Né? Então, que solução é essa? Não sei, não tenho ideia. Né? Mas para que vocês tenham aí os tipos, né, que existem aí segundo a doutrina sobre o assunto. Né? A ideia aqui é satisfazer ambas as partes envolvidas, que é a solução, né? Através do método interativo e solução de conflitos. Não existem barganhas, nem imposições, nem mesmo comprometimento indesejado. Neste caso, a busca de uma solução que agrade a ambos é a meta. Então, aqui que os autores falam, não, nós temos que chegar a uma solução que ninguém ficou com nada engasgado aí, que não deu certo. Olha, essa solução foi boa para você mesmo? Foi. Para mim também? Foi. Perfeito. Para não ficar estranho, vamos explicar o caso. Em uma sala, por exemplo, tem dois indivíduos. Eles estão lá em um conflito sobre abrir uma porta. Um deseja abrir para ventilar e o outro deseja que mantenha fechada. Ele não gosta do vento, já que não deseja o vento, né? Para tanto, após o conflito, verifica-se que abrir uma porta não significa que seja essa que está do lado de quem está contestando de abrir, né? Assim, vamos abrir uma outra porta que tem na sala também, que está num outro lugar, que não vai gerar vento para esse cara que está reclamando. A solução é dada de forma integradora, ou seja, o cara não ficou bravo porque o vento não pegou nele e o outro conseguiu abrir a porta que ele ficou no lugar mais arejado. Então, atendeu a necessidade de ambos? Sim. Então, isso é solução. É um exemplo até meio bobinho, né? Mas é um exemplo que dá para vocês entenderem. Então, eu tenho fulano aqui. Fulano, ele quer abrir a porta. Eu não quero que ele abra a porta porque eu não gosto do vento. Eu não gosto, né? Eu sou Nutella. Se pegar vento em mim, eu fico chateado. Né? Não é assim que eu vou falar hoje? Então, pô, mas tem outra porta na porcaria da sala. Mas ninguém pensa na outra porta. Porque todo mundo está discutindo sobre a porta que está do lado do indivíduo, mas tem outra lá. Então, poxa, eu vou abrir a outra e vou me sentar mais perto daquela. Pô, não solucionou o problema? Solucionou. Então, todo mundo ficou satisfeito? Sim. Alguém abriu mão de alguma coisa? Não. Então, todo mundo ficou feliz. Então, eles acham que essa é a solução melhor. Também acredito, é uma solução muito legal. Por quê? Porque você achar, depois de pensar, analisar, chegar a uma conclusão, que seja bom para todo mundo. Então, todo mundo vai ficar satisfeito, ninguém vai ficar engasgado lá, puxa, eu não falei isso, eu não acertei aquilo. Né? Como é que eu vou fazer essas coisas? Não teve isso, não teve. Então fica um negócio muito interessante. Tá bom, gente? Eu acho que por hoje já deu aí, vocês já entenderam, né, como é que as pessoas pensam. Os autores vão colocando nomes aí até estranhos, né, no primeiro momento, mas vocês vão ver que tem a ver com a situação em si. Então, às vezes, é analisar dentro do seu caso concreto, do que está acontecendo com você ali, o que é mais interessante, né, de vocês aplicarem. Mas depois de vocês fazerem esse curso, vocês vão conseguir identificar o que é que está acontecendo, sem ficar naquele impacto da emoção inicial. Então, vocês vão conseguir ver o conflito chegando até vocês, de alguma forma, ele vai chegar, e aí você analisa o conflito e fala assim, bom, que tipo de conflito é esse, né? Tá, é assim. Então, antes de que eu arrebente o conflito, eu vou pensar como solucionar. Em um primeiro momento, talvez soluções não tão
exatas, né, ou não tão certas para aquela situação, mas eu estou pensando, estou conversando, né, e vendo o tempo que eu tenho para resolver isso e vou tentar achar uma solução que seja boa para todos os envolvidos. Então vai de se conversar, sentar e analisar cada situação, tá bom? Depois, próxima aula, vamos ver aí um pouquinho mais dessa solução total, que eu dei o exemplozinho para vocês, e vamos seguir falando aí um pouco mais sobre conflitos, tá bom? Gente, já estamos aí com 45 minutos. Agradeço enormemente a participação de todos vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Muito obrigado.